Sobre a CPI que pode ser instalada na Câmara dos Deputados para investigar abusos cometidos por tribunais superiores, vamos conversar agora com o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Deputado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, deputado, de primeira já lhe pergunto, o senhor ficou surpreendido com a rápida adesão, assim, dos deputados? Olha, não, porque a gente vê que a população está incomodada com o tema e que muitos deles, se não estão sofrendo diretamente, eu acho que eles já têm um receio que essa escalada crescente que está, né, dos abusos, na nossa opinião, por parte de ministros do TSE e do STF, pode em algum momento chegar até eles, né? Eu acho que existe sim uma preocupação institucional também do papel da Câmara dos Deputados para a garantia da democracia e da divisão entre os poderes. Então, acho que fico feliz que o Parlamento, que a Câmara, né, em especial, tenha aderido dessa forma e que a gente agora tenha a capacidade, depende agora da presidência, da instalação dessa CPI. Deputado, antes de eu passar a pergunta para o Serrão, gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência quais são os principais fatos que caracterizam esse abuso de autoridade por parte do Judiciário. Olha, eu até seria mais exaustivo do que o que está na CPI, lembrando sempre que uma CPI ela tem que ter fato específico, né? Então, não pode ser algo genérico, algo aberto. Então, a gente colocou dentro do texto da CPI alguns itens, eu não vou me recordar, não estou com o texto aqui na minha mão agora, mas não vou me recordar de todos, né, mas esses últimos fatos, elementos, por exemplo, né, contra os empresários do grupo de WhatsApp, né, com busca e apreensão, a gente teve aí também, mais recentemente, em relação a esses que estão fazendo as manifestações, empresas, inclusive uma empresa que nada tinha a ver com as manifestações, simplesmente uma empresa financeira que o seu leasing estava sendo usado para financiar um caminhão que está dentro das manifestações. Então, isso não só comprova o abuso de autoridade, comprova não, eu não vou ser aqui também arbitrário, dizer que comprova, porque a CPI é justamente para fazer o inquérito que posteriormente pode ensejar, né, em alguma ação específica, mas isso tudo leva a indícios de que foram medidas arbitrárias com abuso de poder, até porque não teve, né, possibilidade dessas pessoas se defenderem, né, o processo jurídico correto, com o contraditório, nada disso foi garantido, como é previsto na nossa lei, na nossa Constituição, inclusive, que foi usado por muitos, inclusive pelo eleito presidente, hoje, né, Lula, que conseguiu ser candidato à presidência por uma manobra judicial que ele pôde se defender em inúmeras instâncias, e a gente não teve essa mesma possibilidade para essas pessoas que estão sendo alvo do TSE e do STF. Então, o que a gente quer é a garantia da democracia. A democracia não tem dono, a liberdade de expressão não tem dono, né? O certo e errado do Brasil e a verdade não tem dono. E a gente não pode deixar que alguém se aproveite e se aproprie do que é a verdade no Brasil. Deputado, pergunta agora de Jorge Serrão. Deputado Paulo Ganimi, tem regras que são absolutamente claras. O artigo 53 da Constituição é uma dessas regras bastante claras. O parlamentar não pode ser censurado em quaisquer de suas declarações, mas isso não vem sendo obedecido. Alguns parlamentares estão tendo aí suas redes sociais censuradas judicialmente. Como é que a maioria dos congressistas está recebendo isso? Vocês estão considerando isso também um abuso de autoridade? Sem dúvida, né? Eu acho que isso é parte do processo que está aqui, você tem toda a razão. Hoje, o parlamentar, ele não se expressa só dentro da tribuna, dentro do plenário da Câmara ou nas comissões. A rede social é um espaço de garantia, de expressão da voz do parlamentar que foi eleito pelo povo, que representa uma parte significativa da população, tem um mandato para isso, e quando você faz uma censura, principalmente, né, quando você está tirando ele da rede social, é sim uma censura prévia, porque uma coisa é você retirar conteúdo específico, que ainda assim é passível de discussão, mas isso é previsto caso esse conteúdo
infringe alguma regra, mas quando você está fazendo o bloqueio de uma rede social, é uma censura prévia. E isso é proibido. E não só para um parlamentar. Na minha opinião, isso deveria ser proibido para qualquer pessoa. E para o parlamentar, isso ainda é mais grave. A gente tem que lembrar que na nossa sociedade, não estou falando só do Brasil, do mundo, evoluções importantes, inclusive, positivas para a sociedade, elas aconteceram justamente porque pessoas tiveram coragem de enfrentar o status quo, de enfrentar as regras legais ou sociais que eram impostas naquele momento, e a gente teve evoluções sociais importantes por conta justamente da liberdade de expressão e da liberdade individual que provocou essas evoluções. Então, independente se eu concordo ou não com algumas medidas e com algumas falas, né, desses parlamentares, muitos deles até eu não concordo, mas eu acho que a liberdade deles se expressar é positiva, tanto porque isso pode provocar evoluções sociais, mas até mesmo para conter qualquer abuso. Se você quer conter abuso, você precisa saber o que as pessoas estão falando e pensando. Quando você faz a censura, você, na verdade, está permitindo que essas pessoas se articulem de forma organizada sem a gente saber o que eles estão pensando. Isso pode ser até mais prejudicial para a população do Brasil. Para você que chega agora pela nossa rede de rádio, estamos fazendo uma entrevista com o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, sobre a CPI do abuso de autoridade. Jorge Serrão, mais uma pergunta? Sim, as pessoas já estão perguntando nas ruas. Essa CPI, todo mundo sabe que CPI, todo mundo tem a certeza de que ela começa, mas como ela acaba, ninguém tem ideia disso. Agora, ainda dá tempo, nesse final de legislatura, para essa CPI efetivamente começar, ou talvez não haja ainda tempo para isso acontecer esse ano e ela fique para a próxima legislatura com outra proposição que precisa ser feita e novo recolhimento de assinaturas, talvez até com mais parlamentares para isso? Isso vai acontecer agora ou vai ficar para depois? Qual é a expectativa de vocês? Olha, depende muito do presidente, Arthur Lira, mas a gente tem a expectativa que sim, que seja criada. Claro que para que ela aconteça de forma contínua e termine da forma adequada, a gente vai precisar se estender dentro do recesso parlamentar. O que eu acho um tema tão grave, tão relevante para o Brasil, algo normal, né? O recesso não é férias, não é um momento em que o Brasil para. Eu acho que o Congresso, tendo necessidade de atuar, tem que atuar durante o recesso de janeiro, até mesmo, por que não, aqui em dezembro, agora em dezembro, entre os dias 23 de dezembro e 31 de dezembro, né, salvando, lógico, é claro, as datas mais festivas, mas eu acho que há sim tempo para isso acontecer. Mas mesmo ela não acontecendo, eu acho que já fica uma sinalização para a próxima legislatura de que há uma tendência, uma vontade, tanto política daqueles que foram eleitos e estão hoje no cargo, como também do restante da população. Então, eu espero que a gente consiga que essa CPI seja instalada esse ano, quem sabe na próxima semana, e que ela aconteça, mas caso isso não aconteça, se não der tempo, ela pode acontecer e não concluir todo o trabalho até o dia 31 de janeiro, e aí poderia ser aberta uma nova CPI que daria continuidade, né, ao trabalho, ou até mesmo uma nova CPI a partir do dia 1º de fevereiro do ano que vem. Mas eu acho que a população tem pressa, a democracia tem pressa, o Brasil tem pressa e a gente precisa que isso avance. E só mais um parênteses, até mesmo sobre o papel de fazer alguma censura, né, alguma punição aos parlamentares que possam exercer alguma, ultrapassar os limites legais ou os limites da sua atuação. Existe procedimento dentro da Câmara para isso. A gente tem comissão, né, tem conselho de ética, tem o próprio plenário, pode votar, como já foi feito, mas não cabe a um outro poder fazer isso. Agora, deputado, sobre o pedido do PL que questiona o resultado do segundo turno das eleições, pedido feito ao TSE, e também diante das manifestações que a gente vê pelo Brasil, questionando também os resultados, os bloqueios em rodovias federais, gostaria de saber a avaliação do senhor, se o senhor acha que é importante que isso continue, que o PL continue insistindo nisso, ou não, o Brasil deve seguir em frente? Olha, eu acho que a gente tem que separar os temas que eles se confundem, né, e se misturam nessa questão, tanto dentro das manifestações. Eu sei que tem pessoas que estão nas manifestações nas ruas
querendo, simplesmente não aceitando o resultado, não no sentido do resultado da urna, no sentido de dizer que houve fraude ou que houve algum problema na urna, mas sim porque não querem o Lula como presidente. Isso eu acho super legítimo. E manifestar não quer dizer pedido necessariamente de intervenção ou de qualquer outra coisa. Então, assim, tem pedidos que eu acho que são super legítimos, né, de mostrar para quem foi eleito, tanto o presidente da República, até mesmo os parlamentares, para dizer, olha, a população, parte relevante da população, até porque a diferença entre um candidato e outro foi muito pequena. A gente sabe muito bem que o número de votos nulos, de abstenções, foi enorme. Então, na verdade, tem uma grande parte da população que não concorda com a eleição do presidente Lula. Eu acho que a manifestação ela é legítima, ela pode acontecer, deve acontecer quando a população se sente não representada. Quanto ao pedido do PL, eu acho que também é legítimo um partido político. Eu acho que isso, na verdade, deveria ser normal, naturalizar. Um partido político tenha seu papel de fiscalização das urnas. Isso é previsto. Então, eu acho que se o PL se sente incomodado, ele tem o direito. E ele não está pedindo para anular a eleição, ele não está pedindo para cancelar, para que o Bolsonaro seja considerado eleito. Ele está pedindo que seja feita uma apuração, porque foi detectado erro nos registros, nos logs das urnas. Qual o problema dele pedir isso? Se há necessidade ou não de refazer contagem, fazer o que for, isso tem que ser dito pelo TSE, junto com talvez uma junta, mas ninguém pode impedir que um partido político, de forma legítima, prevista legalmente, e ao mesmo tempo respeitando a lei, né, indo através do Poder Judiciário, pedindo para que seja feita alguma coisa. Qual o problema nisso? Nenhum. Se não tem nada de errado, não há nenhum erro que tenha prejudicado o resultado das urnas, cabe ao TSE mostrar isso, né, mostrar que a probabilidade ou que não houve nenhum erro, e o jogo segue. Agora, independente do que vai acontecer para as eleições de 2022, para mim está muito claro que tem que mudar muita coisa para o futuro das eleições no Brasil. Desde a questão da própria acurácia das urnas, seja com voto impresso, com voto auditável, com certificação eletrônica, com melhor controle, com mais participação dos partidos. Ressalto aqui, a gente tem que fazer com que a participação dos partidos na checagem, na verificação, na auditagem, seja algo natural, normal, rotineiro. E outro ponto também que eu acho que tem que acontecer. Não dá para uma única organização ser a responsável por operar as eleições, ou seja, seja o responsável técnico e operacional das eleições, seja o fiscal das eleições e seja o juiz em caso de alguma questão, que é o que acontece hoje no TSE. A gente tem que separar. Em tudo a gente tem essa separação de poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, né? E por que na eleição a gente tem uma única organização, uma única instituição com todos os poderes? Isso está errado. Não está errado só porque deu errado esse ano. Está errado porque isso é conceitualmente errado. Bom, conversamos então com o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Deputado, mais uma vez, obrigada. Excelente noite para o senhor. Obrigado, boa noite. O Brasil continue ganhando, não só na Copa do Mundo, mas também aí na evolução do nosso país. Muito obrigado, boa noite.